É porque na chapa 1, ela acabou escolhendo a chapa 4 para comentário. E na verdade teria que ser a 2, senão o que deu agora, né? Tanto a chapa 1 quanto a 3 e a 4 já fizeram comentário. Então você tem mais 1 minuto para comentar. Desculpa, gente. Acho que já. Não, na verdade, então, o orçamento, ele vem sim da DIFES, vem aquilo que a DIFES fez uma matriz junto com o MEC, é trazer para dentro da universidade e essa mesma matriz discutida, que já foi feita, ser aplicado rigorosamente dentro da instituição. A comissão eleitoral, ela teve uma resposta e achou melhor substituir a pergunta dos técnicos por mais uma pergunta do docente, para aproveitar o tempo. E aí eu vou usar a mesma ordem do sorteio do ciclo, do 8º ciclo, que foi pulado. Então é chapa 4, 1, 3 e 2. 4, 1, 3 e 2. Que foi a ordem do ciclo 8º que nós pulamos. Pergunta do professor Anderson. Nos últimos 5 anos, passaram pela PROAD aproximadamente 5 pró-reitores. Isso indica que algo está errado com esta pró-reitoria. Qual sua ideia sobre este assunto? Como será a comunicação, acesso entre os campi afastados e extra pró-reitoria? Novamente, nos últimos 5 anos, passaram pela PROAD aproximadamente 5 pró-reitores. Isso indica que algo está errado com essa pró-reitoria. Qual sua ideia sobre este assunto? Como será a comunicação, acesso entre os campi afastados e extra pró-reitoria? Realmente a PROAD é um dos nossos maiores gargalos. A universidade, ela cresceu numa velocidade tão grande que as estruturas não acompanharam. Nós estamos dizendo isso toda hora. E a PROAD é onde deságua a maior parte das demandas administrativas da universidade. E o que ocorre? O desgaste na gestão da PROAD é muito grande. Nós tivemos 5 ou mais pró-reitores lá, se eu me lembrar, mas todas pessoas éticas, pessoas honestas, pessoas competentes, né? Que por um motivo ou outro não se mantiveram à frente da PROAD. A PROAD ela tem que estar à frente dessa discussão toda que nós estamos fazendo aqui, da reorganização administrativa. Ela tem que ser reorganizada em função dessa realidade multicampo que nós temos. Ela tem que ter, como já ocorre em Teófilo Otoni, um braço, uma diretoria, pelo menos em cada campo novo, né? Que essa diretoria que vai resolver as demandas do campo de Unai, por exemplo, né? Em termos administrativos. Mas ela se tornou um gigante que tem uma deficiência muito grande de servidores. Os servidores que trabalham lá, eles são muito sobrecarregados, né? Você tem várias divisões lá dentro e nós temos que repensar junto com os servidores que estão trabalhando lá, com as pessoas que têm experiência, buscar experiências em outras universidades, uma maneira de reorganizar a PROAD, que ela se torne cada vez mais eficiente e eficaz, porque isso vai se traduzir em qualidade administrativa para toda a universidade, para todos os 4 campos, incluindo o campus de Unai. Quem fará o comentário? Professora Tânia. Então, veja só, né? A PROAD, ela está claro, né, que a forma como ela está organizada, né, traz essas relações, quando traz essas relações de conflito, quando existe um conflito entre um pró-reitor e o próprio reitor, se é uma relação pessoal e direta, isso com toda certeza vai trazer esse tipo de consequência, né? É um cargo de confiança. Então, se eu
for numa pró-reitora e eu bater de frente com o reitor, eu tenho força para isso? Não. E sendo um cargo de confiança, necessariamente, né, se eu sou um problema, eu serei eliminado. De que forma? Olha, eu vou substituir o pró-reitor, porque é muito direto. Não existe um ser iluminado nesse planeta ou em outros que seja capaz de tomar todas as decisões corretas, de gerir sozinho, né? Está claro para nós, nosso sistema precisa ser descentralizado. Temos que repensar a PROAD, reorganizar a PROAD, com a participação dos servidores que lá atuam, porque eles sabem, nós reunimos com eles, sabem as mazelas do dia a dia, sabem aonde os processos são eficientes, aonde precisa avançar. Eles têm várias inquietudes, várias angústias, e temos que buscar experiências em outras universidades, com exemplos bem-sucedidos de administração. Nossa universidade tem 10 anos, nem 10 anos. A PROAD, em 2007, ela tinha 3 funcionários, ela não tinha divisão, era um caos, e hoje ela se estruturou um pouco melhor, mas ainda falta avançar muito. E a gestão deverá dar todo o apoio à PROAD para que ela possa se tornar mais eficiente, eficaz e melhorar a administração da universidade. Chapa 1, resposta. Então, veja só, eu já falei um pouquinho a respeito do que eu penso em relação não só à PROAD, mas todas as pró-reitorias, onde existe essa relação direta entre o reitor e o pró-reitor, que é esse cargo de confiança, né? Então, uma das alternativas para nós eliminarmos esse tipo de situação, esse tipo de confronto pessoal, né, entre um cargo de confiança e quem o indicou, né, seria a criação dos conselhos, né? Então, a reestruturação dessas pró-reitorias com criação de conselhos. E aí sim, conselhos formados por quem? Olha, no próprio local, com os próprios funcionários ali do setor administrativo. E aí você dá mais força e você dá mais segurança para que esse pró-reitor ele possa realmente conseguir o que é necessário para se trabalhar sem que seja essa relação direta. Uma outra coisa aqui, né, é em relação à comunicação, né? Então, e criar uma comunicação em rede efetiva e eficaz, né? De que forma? Fortalecendo a diretoria de tecnologia da informação, porque são eles que vão propiciar isso, para que a comunicação se estabeleça entre os setores, entre os campi que estão distantes, né? Então nós precisamos de uma comunicação efetiva, então nós precisamos reestruturar e refortalecer a DTI, porque ela que vai poder ser esse canal. Nós tivemos no curso de sistemas de informação e eles disseram que não é via o curso de sistema de informação, porque nós temos que buscar parcerias com os cursos. Qual chapa para comentário? Professor Anderson, essa questão dos últimos 5 pró-reitores que saíram, só acabou informado no primeiro momento aqui, que alguns optaram por boa parte que eu estou somando aqui, são 3, eles saíram justamente porque queriam qualificar. Então eles só tinham titulação de mestre e optaram por fazer o doutoramento, então pediram para sair. Só houve realmente um caso de administração em que houve incompatibilidade, não, e por atender a própria demanda da universidade, que acreditava que aquele pró-reitor não era suficiente para a questão do atendimento das necessidades. Então depois a gente faz essa discussão. Então veja. Um minuto.
Então, veja só, né? Aqui a proposta da Chapa 1 é aproveitar os talentos que nós já temos na universidade, é aproveitar as experiências, o conhecimento que a comunidade tem. Então, os cursos, se nós vamos construir, né, um campus, nós temos cursos de engenharia. Será que esses cursos de engenharias foram ouvidos, sentaram com vocês para discutir o projeto de construção desse campus? Né? Nós tivemos aqui situação em que foi discutida inicialmente de aproveitamento das energias renováveis, né? Águas fluviais, que foram retirados de discussão e não foram implantados. Né? Nós podemos chamar esses cursos, chamar os professores para discutir conosco nossos problemas. A solução, ela está entre nós. Basta nós sentarmos, basta nós ouvirmos o que a comunidade tem a dizer. Chapa 3 na resposta. A resposta direta para essa pergunta é um problema de gestão. Não ter permanecido muitas pessoas lá, pelo que eu conheço da história, é uma questão simplesmente de modelo, a forma. Quando a professora Tânia diz cargo de confiança é que você confia que ele é capaz de desenvolver aquele serviço, que não é cargo submisso. Então, essa autonomia para o pró-reitor, ela é extremamente necessária. A reitoria, o reitor não é cargo operacional. Por isso existem os pró-reitores. O pró-reitor de administração ele tem que ser reitor de administração, ele tem que ter a liberdade para trabalhar, liberdade para tomar decisão. E esse é o problema que passa pela nossa universidade. O reitor não pode sair para checar uma caixa d'água. Se eu confio no meu reitor da administração, que é o pró-reitor, ele que tem um mecanismo para isso. Então, a forma que é hoje é muito difícil ser pró-reitor na universidade. Ou você aceita o modelo ou você sai. É simples. E o que aconteceu, que passou por muita gente por lá, inclusive, eu fui assessor de ação estratégica e eu saí da gestão por não acreditar no processo de eleição, que foi um grande mote porque eu saí da gestão, é uma questão de realmente não aderir mais ao modelo. E aí, o que eu digo é o seguinte, a proposta da nossa chapa é a autonomia, e principalmente a autonomia para o diretor. Por exemplo, por que esse campus aqui já teve eleição? Para já começar a criar essa ideia das autonomias, essa liberdade, sem medo. Por que medo? Então, essa autonomia é que vai facilitar essa comunicação entre a direção e a PROAD. Vai facilitar sobremaneira quando a gente conseguir implantar de fato essa autonomia nos campi. Chapa 4, no comentário. Voltando ao tema da PROAD, para que ela se torne mais eficiente e eficaz, nós temos que realmente nos debruçar sobre um grande desafio da nossa gestão, que é a questão da informatização. Né? Os processos informatizados, os processos sendo mais eficientes, vão tornar a PROAD mais eficiente. Né? E esse processo tem que ser conduzido com transparência. Né? Então, nós temos esse grande gargalo, que é realmente informatizar a nossa universidade e, particularmente, a PROAD é um desafio. Por quê? Porque a PROAD, ela trabalha com uma complexa rede de serviços dentro da universidade, onde ela influencia praticamente toda a vida acadêmica. Né? Então, a informatização da PROAD também informatização plena, é um caminho para melhorar a eficiência dessa pró-reitoria tão importante para a vida de todos nós. Oi, professor Ramos. Veja só, na visita que nós fizemos aqui, nós já verificamos que existem certos profissionais com qualificação para ajudar a PROAD nesses procedimentos. Né? Então, o que a gente precisa, de fato, da mesma forma que ocorre lá no campus do Mucuri, já existe a diretoria de orçamento, planejamento e administração do campo. Mas falta autonomia. Não tem esse direito ainda de realizar as coisas porque foi barrado
diversos motivos. E os PAs estão lá, de certo modo, ociosos. Então, nós já temos profissionais aqui. Então, nós precisamos promover a descentralização para cá, com a realização de pregões unificados. E precisamos também pensar, é uma proposta nossa, da mesma forma que a diretoria de campus, pensar e buscar os mecanismos para criar a DAP aqui também no campus, para facilitar essa comunicação e a efetivação dos pregões, das licitações, assim por diante. Né? E padronizar algumas coisas. Por exemplo, ar-condicionado. Hoje nós temos diversos modelos de ar-condicionado. Tempo encerrado. Agora é dar a resposta à chapa 2. Foi. Professor, novamente reitero a questão da saída dos servidores, não foi muito por discordar ou não, mas por qualificação. Mas a PROAGE, de fato, é uma pró-reitoria muito pesada. Né? Só internamente você tem licitação, contrato, patrimônio, setor de terceirizados, transporte, infraestrutura e logística. A universidade, na verdade, é patrimônio, eu falei patrimônio, são todos os setores realmente pesados. Como diz o meu amigo Luciano, ali é que se marca o gol. Pode tudo funcionar, se a PROAGE não funciona, tudo vai abaixo. Então, nós entendemos, em termos de chapa 2, que esse é uma pró-reitoria que não pode ser assumida por docente. Porque o docente não tem como interar, porque ele continua as suas atividades de síntese e extensão, e isso aí foram um dos motivos também que uma pró-reitora saiu, porque ela estava prejudicada na questão da condução do processo. Agora, quando você fala que o técnico administrativo, se o setor é capaz de assumir aquele processo, aí sim você vai realmente entender que eles são parte integrante da administração e deve ser dado ao técnico administrativo esse poder de administração, que é o que eu acho muito mais lógico e razoável. Quando se toda hora fala que não se faz, que não se sabe que a diretoria de tal campus tem ou não tem autonomia, é simplesmente olhar o que é o regimento interno. Agora, eu vou falar com o Vicente, por diversas vezes eu devolvi o processo que veio do campus do Mucuri, pode procurar lá as informações, para que o próprio setor de lá fizesse todo o processo de condução. Isso tem que ser realmente, de fato, aplicado e exigido que se cumpra. Tá? Chapa 3, comentário. Bom, continuando, professor Anderson, além dessas questões, falta a essa universidade ainda o estabelecimento de procedimentos claros, ou seja, os processos, ou seja, o que ocorre em um determinado setor, né? E ser repassado também para os campos. Eu tive notícia, por exemplo, em Janaúba, que ficaram na dependência de um formulário e não se deu autonomia para o setor criar esse formulário próprio. Ou seja, nós precisamos criar um conjunto de procedimentos, padrões, que sejam devidamente repassados, né, para os campos, para os devidos setores, com todos os seus esclarecimentos. Isso é apenas um dos exemplos do que é necessário. E outra questão, que o Luciano já tinha ressaltado, que é a questão da criação das câmaras técnicas, que é uma proposta nossa. Ou seja, nós não precisamos entender de engenharia, mas se tem um engenheiro que emitiu um parecer técnico, eu não tenho por que criar barreiras para isso. E se não está ferindo a licitação, por que o gestor máximo vai barrar essa proposição se ela tem um parecer técnico de um profissional competente? Para finalizar, chapa 2. Oi. Parece que discutindo aqui é uma campanha da atual gestão e não propostas futuras. Então, o que se faz aqui é a questão da própria autonomia que se dá aos diretores e pró-reitores para que eles possam tomar junto com os seus aliados, seus colegas de trabalho, seus colaboradores das decisões. E, de fato, um dos gargalos que hoje percebo é de um sistema informatizado que seja mais eficiente. Haja visto que a própria Diretoria de Tecnologia de Informação, por mais que se debruce dedique, tem sentido sim dificuldades em implementar essa questão do ciclo administrativo. E eu não chego de fato. Ok. Encerrados os 9 ciclos de perguntas, passaremos agora para a etapa final, onde cada chapa terá 3 minutos para fazer as suas considerações finais. E a ordem de apresentação é chapa 3, chapa 2, 1 e 4. Pode começar, chapa 3. Oi.
Eu quero agradecer a presença de todos, os colegas, né, os nossos concorrentes, né, pelo debate, mais uma vez, considero de um nível elevado, mostra mais uma vez a maturidade da nossa universidade, a preocupação com os temas que são basicamente comuns. Eu notei aqui, ó, valorização dos diretores, valorização dos TAs, a questão da 30 horas de qualificação, valorização dos discentes como uma das prioridades de todas as condições de trabalho para professores, humanização dos campos, avançar no tempo de tecnologia da informação. Isso é muito bom. Nós estamos caminhando para a mesma direção e esse debate está sendo amadurecido, a questão do compartilhamento, da tomada de decisão compartilhada. O que eu acho é que nós temos que facilitar para os eleitores essa tomada de decisão. Eu acho que esse é um ponto que vocês têm que conhecer cada história, conhecer cada grupo deles. E eu gostaria de destacar, porque tem uma coisa que eu não estou gostando desse debate, é porque nós estamos falando da situação e a situação não está presente. E é um debate ruim. E eu quero dizer como eu fui da situação e com muito orgulho. Eu fui com muito orgulho, colaborei com o professor Pedro Anjo no primeiro mandato dele, aprendi muito, e eu não quero que esqueça esse meu passado. Eu quero que vocês analisem como eu fui lá como assessor de assuntos estratégicos, e acho até assim, se a gente não fizer isso, é um pouco até desleal. Nós temos que assumir, nós fomos, nós acreditamos. E eu saí porque eu não acreditava no processo de eleição. Foi um acordo que nós fizemos um grupo que apoiou, inclusive eu fui coordenador da campanha dele. E foi um acordo que nós fizemos. E quando nós levamos esse debate para frente, a coisa complicou. Aí eu me desliguei. Mas nós não podemos esquecer. Eu convido as demais chapas a fazerem o mesmo. O professor, a chapa 1 colocou claro, a chapa veio de um idealismo. Está certo, vamos analisar o idealismo dessa chapa. O professor Donaldo é vice-reitor. Acho que ele tem que se posicionar assim. Olha, nós fomos essa universidade cresceu muito nesse período. Nós temos que de fato, respeitar o passado. E é isso que vai fazer a diferença de vocês. É isso, o professor Alexandre, da mesma forma, participou durante todo o mandato do professor Pedro, e nós estamos aqui dizendo que nós vamos fazer diferente. Então, é essa história que eu acho que você tem que analisar. Quem está, nesse momento, com a chapa que está mais preparada? E isso tem que ser colocado, isso é bom para vocês que não conhecem a universidade, e para nós também. Ser francos com vocês. Nós temos que ser sinceros, todos nós. O que nós acreditamos? Isso tem que ser claro. É muita vida que tem em jogo. São famílias. Isso não é brinquedo esse carro. Então isso tem que ficar muito claro para todo mundo. As opções de cada um, quando for votar, essa é a que vai fazer a diferença. Considerações finais da chapa 2. Oi. De fato, ao responder o acadêmico Danilo, eu disse que a universidade não é mais uma universidade pequena, mas era uma universidade grande. Isso já é forma de reconhecer o papel do atual gestor, né? E que quando trabalhávamos para a universidade do futuro, o futuro está aí. A universidade, a UFPJM, é uma grande universidade de qualidade e prima pela sua preciosidade maior, que é o nosso discente. Agora, o que você deve também analisar aqui, que realmente é criterioso, porque aqui não se vende carro, aqui não se vende, não se leiloa CDs, não se leiloa nada, é questão de quem realmente está e só pode propor coisas que são execuíveis, não coisas que são de eleitoreiras, simplesmente para ganhar votos. Gostaria de pontuar três aspectos. Primeiro, que é o seguinte, eu acho que nós estamos num momento de divisor de águas. Nós crescemos, saímos de um curso, fomos para 52, e aí nós precisamos realmente agora concretizar as nossas propostas. Então, essa é a questão. Então, para isso, nós temos propostas de melhoria da infraestrutura física, das estruturas, dos transportes, restaurantes, etc. Precisamos melhorar a questão humana, Então aí nós temos investimento para os TAs, para os docentes e sobretudo o ensino para os assistentes. E aí eu acho que realmente não se trata aqui da gente ficar só lamentando o que não está pronto e o que não foi feito. Porque o que não foi feito, não foi feito. A gente
aprender com os erros, né? Aquilo que foi feito, todo mundo que estava lá participou, viu que não funcionou, então como nós podemos aprender com isso e crescer e levar a universidade para frente? Então o que importa é isso. Eu acho que nós, né, somos da Chapa 2, somos a universidade, somos a UFPJM e queremos estar presentes em todos os lugares. Então essa é a nossa proposta. Eu gostaria de agradecer aqui os colegas, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, agradecer a comissão, né, que foi brilhante na condução desse processo. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer. Quem passa da palavra, Gostaria de agradecer a presença de todos, né, e dizer que a Chapa 1 propõe mudanças de forma responsável, harmoniosa e equilibrada para que juntos nós possamos construir uma universidade de excelência, tanto no aspecto administrativo quanto no ensino, pesquisa e extensão. Nós queremos uma universidade em que a união de saberes e culturas favoreça o crescimento e qualidade de vida das pessoas, onde prevaleça o sentimento de coletividade e cooperação, porque as pessoas são o nosso maior patrimônio, né? E por isso nós colocamos à disposição da comunidade os nossos nomes, Cami Sambuza, né, da Chapa 1, e as nossas propostas para apreciação da comunidade. E vocês podem acessar essas propostas no site que está nos cartazes espalhados no campus e no Facebook. E, acima de tudo, nós convidamos a todos para participarem do processo eleitoral também no dia 11 de maio, indo até as urnas, incentivando para que toda a comunidade vá votar. Obrigada a todos. A Chapa 4 finalizou. Boa tarde. Nossa, Suzana, a gente ainda tem? Desculpa, professora, achei que você já tivesse encerrado. Sem problema. Eu gostaria apenas de agradecer, né, a acolhida de professores, técnicos e alunos que nos receberam muito bem, apesar da diversidade de encontros e dificuldades, né, que eu coloquei aqui. E gostaria de salientar que, quando eu falei, usei a palavra orgulho, que vergonha, que ela foi repetida várias vezes depois, eu tenho vergonha repetindo de processo, de pessoas não, né? Mas nós, lembrando, ressaltando que a gente tem, como a gente fala o tempo todo, pessoas completamente capazes de administrar a instituição de forma diferente. O que nos aborrece muito são a forma como as coisas acontecem. Isso é vergonhoso. Então, mais uma vez, eu gostaria de dizer quanto eu estou agradecida, juntamente com a professora Dani Chapa 1, de termos sido muito bem acolhidos e recebidos aqui em Unaí, e dizer que já começamos a fazer gestão participativa. Agora sim, professora. Boa tarde a todos. Iniciamos pela manhã, terminamos pela tarde. Gostaria de agradecer a paciência de todos, nos ouvir nesse debate aqui, que é muito importante, porque essa eleição realmente está mudando os rumos da instituição, né? Nós estamos debatendo, tem vários temas que são centrais para todas as candidaturas, e esses temas têm que ser trabalhados mesmo, para dar ao nosso universidade uma nova cara da consolidação do caminho da excelência. Gostaria de agradecer todos os nossos colegas aqui, todos nós somos do UFPJM, nós estamos disputando funções e não cargos todos nós aqui temos, nós somos professores, né, e vamos continuar sendo professores. Aqueles que vencerem terão o apoio de todos os outros, assim acredito, né, para fazer a universidade uma universidade consolidada no caminho da excelência, né. Nós construímos nossa proposta baseada na participação de todos os segmentos da universidade. Nós fomos até o Flotone, fomos a Janaúba, viemos de Unaí, nos reunimos com todos os setores, com todos os segmentos, e esse plano é um plano coletivo, que ele vai ser dinâmico, ele vai sendo, a cada reunião, complementado, porque as ideias, as inquietudes, as sugestões que vêm da comunidade são fundamentais para a próxima gestão. Não existe um ser iluminado para gerir essa universidade sozinho. É dialogar para integrar, porque a gestão tem que ser integrada, por isso esse é o nosso lema, né? Então, nós estamos oferecendo a possibilidade de fazer uma gestão com a participação de todos, com
as decisões coletivas, descentralizadas, reorganização da universidade, dentro da realidade que se apresenta. Nós não vendemos sonhos aqui, nós vendemos disposição para trabalhar, para dioturnamente nos próximos 4 anos, dedicar inteiramente ao crescimento e à consolidação da nossa UFPJ. Para isso, nós vamos, depois das eleições, escolher as pessoas que vão ter de confiança e dar a elas toda a condição possível para fazer a gestão. Ou seja, nós vamos nos basear na formação, na competência e no perfil para a gestão, porque nem todas as pessoas têm perfil para a gestão. E pode ser servidores, técnicos administrativos ou docentes, porque tem cargos que são para servidores específicos, outros para docentes e outros pode ser os dois, né? Então, eu gostaria de dizer que nós não vendemos sonhos e nós não loteamos cargos. Nós estamos aqui para trabalhar coletivamente para a nossa UFPJ, dialogar para integrar. Chapa 4, muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui, em nome da comissão eleitoral, representada pelo professor Marcos, a Fabiana e o Washington, agradecer à plateia que se manteve até agora e principalmente os professores, candidatos aí das 4 chapas, pela disponibilidade de vir até a Manaí, nos dar essa manhã de discussões que certamente irá nos ajudar muito nessa decisão aí que vai afetar muito a nossa comunidade acadêmica universitária nos próximos 4 anos. Então, mais, obrigada a todos.